Para mediar a aclimatação ou a adaptação, existe uma rede de proteínas, que são chamadas de rede reguladora de resposta ao estresse, que vão se ligar aos genes e vão ativar ou inativar eles, né? Uma única dessas proteínas tem a capacidade de se ligar a centenas de genes e afetar a sua atividade ali simultaneamente. A resposta, né, para essa adaptação, essa aclimatação, ela pode vir de uma parte da planta para o núcleo, chamada de sinalização reversa. Por exemplo, o gene GUN1 presente nos cloroplastos recebe um sinal de estresse luminoso, envia esse sinal para o núcleo. Chegando lá no núcleo, ele vai expressar o gene ABI4, que vai diminuir a expressão da proteína LHCb, que é responsável pela expressão do gene. Os hormônios da planta também vão estar envolvidos nessa aclimatação. O ABA é uma das respostas mais rápidas, né, que a planta desenvolve para se adaptar ao estresse hídrico, por exemplo. Que o ABA ele vai prevenir a perda de água pela transpiração. Só que o excesso do ABA vai prejudicar a fotossíntese e causar uma senescência prematura nas folhas. Aí aqui entra a citocinina, que tem um efeito meio que antagonista do ABA, e ameniza esses efeitos. Estudos mostram que plantas com uma maior expressão de citocinina, elas têm uma maior tolerância à seca e à falta de água. Existem também mecanismos epigenéticos. Uma planta, ao sofrer determinado estresse, vai sofrer algumas adaptações, e essas adaptações podem ser revertidas quando o quadro de estresse passar, né? Por exemplo, um estresse hídrico. Quando a planta tiver uma demanda de água suficiente, as adaptações que ela adquiriu podem ser revertidas para o estado natural. Mas em alguns casos, essas adaptações são irreversíveis e podem ser passadas para as próximas gerações de plantas. Aqui nessa figura mostra uma adaptação sofrida, né? E essa nova característica pode ser passada tanto de maneira mista, né? Alguns descendentes vão receber e outros não, essas novas características. Pode receber de forma total, todos os descendentes vão receber essa nova adaptação, ou a adaptação fica apenas na planta original que a desenvolveu, não é passada para a próxima geração. Existem também mecanismos fisiológicos para a planta se adaptar a esse estresse, né? Como o acúmulo de solutos nas células das raízes. Esse acúmulo visa reduzir o potencial hídrico nas raízes para que ele fique menor do que o presente no solo e aí possa ocorrer a absorção de água. Esse acúmulo ocorre primariamente nos vacúolos, onde ocorre o acúmulo de sódio, potássio, cloro. Normalmente esses solutos, esses sais, já são utilizados no metabolismo da própria planta, então pode ocorrer a absorção desses íons do solo ou um transporte de outros órgãos da planta para as raízes para que possa haver essa adaptação. Esse acúmulo nas raízes vai gerar uma toxicidade para a planta, o que não seria interessante, já que ela está sob um enorme estresse. E aí que existe os solutos compatíveis que vão se acumular no citoplasma para equilibrar esse acúmulo de íons que seria prejudicial para a planta. Existe também o desenvolvimento de arênquima, que aí já não vai ser o estresse hídrico, vai ser o excesso de água, né? As raízes estarão submersas, onde vai ocorrer a expressão da ACC sintetase e oxidase, que vão ocasionar aí a expressão de dois compostos, entre eles o etileno. O etileno ele vai atuar criando espécies de espaços nas raízes, para que o ar possa circular melhor nas raízes, ocorrer uma maior aeração das raízes, que vai ser mostrado aí no próximo slide. Aqui do lado A
temos uma raiz de milho, onde ainda não foi feito, né, o processo de aeração pelo etileno. Já na imagem B temos a aeração feita pelo etileno, onde as células meio que morreram, né, uma morte controlada, e a formação desses canais.